diante do homem também, que se tornou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse diálogo não foi um diálogo feito somente na parte humana e comunicativa, mas houve um diálogo entre espíritos aqui. Aqui era o Espírito de Jesus encarnado, falando para o Espírito de Pedro, que haveria de ser desencarnado um pouquinho tempo depois dessa história acontecer. Estamos aqui falando acerca de quando Pedro, olhando para Jesus, vendo todo o sofrimento que havia na terra e no seu ministério, vendo tudo que passava, e cada dia piorava, a perseguição aumentava, e que de qualquer momento ele poderia vir a sucumbir. Ameaças de morte, tribulação, naufrágio, tempestades, fome, morte, nudez, tudo queria acometer a vida de Jesus. Jesus passou fome, passou sede, Jesus teve crises existenciais em todo o seu ministério, e por causa disso, Pedro preocupado com a igreja, Pedro preocupado com aquilo que estava sendo revelado para seu povo, resolveu indagar a Cristo em algumas perguntas e começou a questionar Jesus naquela noite. Aquela noite ele queria saber de fato o que ele fazia na terra, qual era a sua chamada, por que ele sofria tanto ao lado de Jesus. Quantos de nós vivemos nos perguntando assim? Quantos de nós já paramos na madrugada e dizemos: mas Senhor, não será que o Senhor existe mesmo? Por que será que eu sofro tanto? E aqueles que andam em vida incorreta, em vida ímpia, em vida iníqua, tudo dá certo para eles, tudo vai bem todos os dias, até a morte deles é bonita e é bela. Você vê, eles são homenageados, vão lá, o cortejo fúnebre, você encontra generais de 4 estrelas, você encontra lá homens políticos poderosos, todos lá dizendo: olha, lá vai um bom homem, lá vai um homem poderoso, um homem que teve uma família próspera, um homem que teve tudo na vida e morreu porque precisava morrer. E assim foi sendo feitos questionamentos de Pedro naquele tempo, da mesma forma que fazemos hoje. Naquele dia Pedro foi confrontado por uma insegurança na sua alma. Ele não sabia de fato o que aconteceria com ele. Ele não saberia o que aconteceria se Jesus deixasse a terra. E por causa disso, ele olhou para Jesus e disse: Jesus, eu não te nego, nem que a morte venha me tomar. Existia um desespero no coração de Pedro, de querer tirar de Jesus a confiança, querer trazer de Jesus aquilo que ele ainda não tinha, porque Deus conhecia Pedro. Deus sabia que Pedro não era tão fiel assim. Ele sabia que Pedro, de qualquer maneira, havia dentro dele um sistema, uma forma de trazer a ele uma existência de uma insegurança que lá na frente se materializaria naquilo que ele fez. Traiu Jesus 3 vezes. Quantos de nós aqui já traímos? Quantos de nós aqui já negamos a nossa fé? Quantos de nós aqui já nos desviamos do Senhor? Não dentro da igreja, às vezes fora, mas às vezes até dentro da igreja. Quantos de nós estamos dentro da igreja, mas o nosso coração está nos negócios? O nosso coração está na miséria, no pecado, na blasfêmia. O nosso coração está nas coisas terrenas. Isso é desviar-se da fé. E Pedro, sabendo que se Jesus não estivesse aqui, ele com certeza largaria tudo que ele acreditava. E aí eu encontrei nesse texto algumas respostas. Eu encontrei no texto onde Jesus resolveu confortar o coração de Pedro, coisas que a minha vida e a sua vida precisam. Quando nós lemos esse texto aqui, eu começo a me lamentar, porque os católicos pegam esse texto e começam a dizer por aí de que Deus fundamentou a sua igreja na vida de Pedro, que Pedro foi o primeiro papa e que Pedro, através de Pedro, Deus escolheu para colocar a sua igreja através de um homem. Agora eu quero lhe perguntar: será que Deus confiaria tanto a um homem, uma igreja? Será que Deus daria somente a um homem o direito de levar toda a história daquilo que Jesus fez, desde a fundação do mundo até a sua morte? Será que Deus realmente seria louco de deixar diante de um homem somente a obra eternal da salvação? E aí você deve perguntar: mas por que não? Eu vou te dizer por quê. Simplesmente porque o homem vai morrer, e quando o homem morre, a religião morre com ele. Pode olhar a história, todas as religiões mudaram, se desenvolveram, começaram a entrar por toda sorte de heresias. Se você pegar o mormonismo, você vai encontrar. O início foi até bem, mas quando passou o tempo, começaram a se envolver com toda sorte de heresias, e hoje você encontra pelo menos 365 tipos de mormonismo. Pessoas que começaram também na fé cristã, mas não se balizaram em Cristo, mas se balizaram na ideia, experiência pessoal de um homem, e começou a trazer sobre ele profecias e dizer que Deus lhe revelará algo, e ele criou uma religião cristã. E o que aconteceu? Quando ele morre, a doutrina dele morre com ele.
Deus jamais iria colocar a sua igreja fundamentada em um homem, porque quando o homem morrer, toda a história morrerá também. Por que será que Deus estava falando aqui? O que será que Deus estava dizendo verdadeiramente para Pedro? Ele apontando o dedo para Pedro, ele disse assim: olha, tu és Pedro, e eu sou a pedra. Eu sou a pedra. Tu és apenas a pedrinha, mas eu sou a grande pedra. Pedro, tu és aquele homem inseguro, tu és aquele homem que vai falhar, tu és o homem que vai cair da grande pedra, mas pode ter certeza, Pedro, enquanto você cai, eu continuo sendo a pedra. Eu continuo sendo a pedra da igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Apontando para Pedro, dizia assim: olha Pedro, eu sei que tu me negarás 3 vezes, mas ainda que eu esteja para morrer, eu jamais te negarei, Pedro. Eu jamais negarei a salvação para você. Jamais. O diálogo ali era de um homem desesperado por salvação. Quantos de nós estamos dentro da igreja mais depressivos? Pessoas que vivem dentro de uma crise psicológica, doenças na alma, doenças no espírito. Medicamento não cura essas coisas. Palavras belas também não cura. Aí é um lugar que a Bíblia diz que só a palavra de Deus pode atravessar juntas e medulas, entrar entre o íntimo da alma e do espírito. Nem Freud conseguiu chegar lá. E eu quero te dizer, aquele que fez a porta de Deus jamais perder para a porta do inferno, ele conhece o íntimo, ele sabe onde está a sua dor, ele sabe o que você está sofrendo. E eu tenho uma palavra para você: esta é a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerá. O tema da mensagem